Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E aquela coisa, né? 11h59. Não vou mais gravar vídeo. Meia-noite. Não, mas... Rapaz... Acho que eu vou falar só mais uma coisinha. Aí hoje eu olhei assim e disse, não, pera aí. Tem mais um negócio. Só uma coisa que por acaso veio de ontem de noite. Só essa coisa que eu quero falar. Eu não quero dar pausa aqui, dar folga, né? Sem falar isso antes. E também eu tenho mais uma coisinha que eu tenho que falar no Fórum Anônimo. Por quê? Porque eu gosto de falar. Só que lá é escrito, aqui é falado, né? E públicos diferentes, modos de falar diferentes, etc. Porque eu gosto de ficar variando o modo de falar. Então, isso, eu gosto de fazer isso. Enfim, o motivo principal, na verdade, foi porque ontem eu fui no centro budista, fui na faculdade e tal. Aí gazeei um pedaço da aula pra ir pro centro, né? Pedaço final da aula. E aí lá teve algumas conversas, né? E numa dessas conversas, basicamente, foi bom pra ressaltar um ponto que eu não tinha parado pra prestar atenção ainda. Mas né, foi juntando algumas experiências das últimas semanas e aí eu vi que esse ponto é um ponto importante pra eu remoer. Que é o seguinte, por exemplo, o rapaz falou, que parece ser experiente até. Diga-se de passagem, a terça-feira é o melhor dia pra mim atualmente de ir. Porque é bem mais tranquilo, é bem mais... Quem administra o encontro é uma moça. A moça é muito legal. De vez em quando ela leva o cachorro dela. Então, assim, fica muito mais divertido. O cachorro é ancião já, então ele é bem meditativo também. Então, é muito legal, muito legal. Enfim. E aí... mas teve esse rapaz, que ele também apareceu na outra vez que eu fui. Não sei se ele é alguém que tá ajudando ela, ou enfim. Não sei. Mas ele parece ser experiente. Passo vazio é a intenção que nós temos que focar. Esse é o vazio luminoso e algo nessa linha. E aí eu lembro de ter visto de um professor de yoga, que eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a praticar yoga. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me meter com esse negócio. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Né? Não faço regularmente, claro. Mas às vezes eu vou e eu aproveito para conversar, né? O que eu posso. Eu presto atenção no máximo que eu puder. Tipo, tudo que eu posso prestar atenção, eu presto atenção. E se eu tiver alguma chance, eu faço algumas perguntas também para aprender mais. Enfim. E aí nessa última vez que eu fui, teve esse momento que eu pude conversar com o professor por um tempo. E ele foi me dando, me trocando. A gente trocou experiências, né? Ele me falou que, assim, de modo geral, ele deu a entender que a meta geral, budista e de certo modo hindu também, é não pensar. Não pensar, ficar no vazio mental. E, e aí eu estou com isso na cabeça, né? Porque, inclusive, por exemplo, quando se pensa em atenção plena ou mindfulness, né, se pensa justamente em não pensar. Tipo, não, eu quero não pensar, eu quero ficar com vazio mental. E é engraçado porque quando... E aí, esse é um dos motivos que eu não quero gravar vídeo, porque eu vou colocando as coisas nos meus termos. Então, assim, como foi que eu comecei a pensar sobre mindfulness? Não, eu estava cagando no banheiro, e aí eu tentei aplicar o modo de meditação que eu uso, que é o Sharingan lá, Sharingan, foco na cabeça. Mas não pra ficar focando no ato de cagar, porque, convenhamos, não é uma coisa muito... Tipo, nossa, vou prestar atenção no cocô saindo. Que gostoso. Não é legal isso. E justamente por isso, o momento de cagar é o mais propício pra você pensar em qualquer outra coisa que não seja o que você está fazendo ali. Porque não tem nada de relevante do que está acontecendo. Tanto é que quando alguém fala coisas totalmente irrelevantes, a gente diz que ela tá cagando pela boca, mas enfim. Aí eu pensei, não, tá, ok, eu não quero ficar no vazio, eu acho que não tem como nesse momento, mas eu posso dar atenção no juízo, né, na cabeça, ou nos pensamentos, mas na intenção, assim como na meditação, de tipo, abandonar o pensamento. Vem um, e ao invés de eu deixar ele seguir, até se completar e vir outro, eu disse, não, peraí, começa, beleza, percebi você, agora eu vou e deixo ir embora, e espero vir outro pensamento. Aí vem outro, depois outro, e vai, e cada um que vier, pode ser a melhor ideia do mundo, eu vou e deixo ela passar. Então isso é mais ou menos o que eu faço na meditação, e aí eu comecei a aplicar nesse momento. Aí eu pensei, bom, eu acho que isso deve ser atenção plena, porque nem você não vai o tempo todo lavar prato. Na hora de lavar prato, você não vai estar tipo, nossa,
Meu Deus, como é gostoso lavar pratos. Sentir a bucha. É pornográfico isso, né? Mas eu entendo, assim, por outro lado, eu imagino que o que eles estão falando disso, de estar totalmente presente, é mais ou menos associado, inclusive, ao flow, né, do Mihaly Csikszentmihalyi, o fato de que geralmente quando você está fazendo uma atividade que realmente não é exatamente te interessa, mas necessariamente ela tem que te interessar, mas é uma atividade que toma realmente a sua atenção, você não vai pensar em outras coisas, você está com a atenção aqui. Tipo agora, eu estou gravando o vídeo, e eu não estou pensando nos boletos para pagar, eu não estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer, e posso até estar, assim, uma vez ou outra, em um leve momento, pode ser que venha uma, como agora, né? Falei do assunto, veio a lembrança rápida, e depois foi embora porque eu tenho que focar aqui. E às vezes pode acontecer de fato, não, eu tô aqui falando, de repente, passa um passarinho assim voando na cabeça, e aí eu volto e eita, esqueci o fio da meada, né? Isso acontece com uma certa frequência, inclusive. Mas também porque, como eu não tenho um discurso já preparado, eu vou organizando as coisas com base no que eu vou falando, então isso é muito mais fácil de eu perder o fio da meada, porque eu não tenho o costume de colocar essas coisas em palavras, né? É como se eu fosse colocando a primeira vez aqui, ou primeira ou segunda, né? Então não tem um discurso estabilizado e, consequentemente, se perder no meio do discurso é mais fácil. Mas enfim, não estou aqui para dar desculpa sobre o fato de eu ser desatento. Mas o que eu estou querendo dizer é que existem dois modos de enxergar a questão, que na verdade, quanto mais você expande, mais você vai vendo que são muito diferentes. E eu não sei qual dos dois está certo. Quando eu fiz a primeira meditação, para falar a verdade, me veio uma imagem mental, assim que eu terminei, que eu levantei, me veio uma imagem mental que é basicamente, eu não quero falar os detalhes, mas ela é basicamente o seguinte, olha, eu posso tomar consciência, digamos, dessa capacidade de, não é ignorar os pensamentos em si, mas é conseguir afastar os pensamentos. E a sensação que eu tenho é como se fosse, não que eu vou sentir isso o tempo todo, mas é como se fosse, eu já falei aqui, eu acho, né, como se tivessem várias cortinas, né, e que cada cortina é um pensamento, e eu fosse afastando uma cortina de cada vez, né. Só que quanto mais eu afasto, mais é como se eu soubesse que existe algo muito importante que está por trás das cortinas, e eu quero achar esse algo, e aí por isso que eu estou fechando as cortinas, mas quanto mais eu faço, mais cortinas aparecem. Então, tipo, revela-se mais e mais fileiras de cortinas por trás. De modo que eu nunca chego lá. E isso é um ponto importante, inclusive. Porque isso significa o seguinte, na verdade, o modo de você atingir o objeto que está por trás não é fazendo esse exercício, é fazendo outra coisa. Mas eu não vou falar sobre isso. E comparando com o cristianismo, isso também vai ter um significado muito interessante. Mas eu também não vou falar sobre isso. Mas esse exercício em si, ele permite, vamos dizer, pra mim ele me fez perceber o seguinte, olha, não, peraí. Pegando também coisas do Google, claro. Tem o eu que está aqui percebendo e fazendo isso. Quer dizer, eu já sei que o pensamento ele meio que acontece de maneira espontânea. Às vezes sou eu que provoco, às vezes ele vem sozinho. Às vezes é uma junção dos dois. Mas existe um eu mais baixo, mais fundo do que esses dois, do que esse que está fazendo o pensamento, ou então recebendo o pensamento, que é o eu que testemunha o fato do pensamento estar aparecendo, e é esse eu que testemunha tudo isso que pode afastar. Então, a pessoa se coloca, se ela fizer isso, numa posição mais interior, mais profunda, vamos dizer assim, de si mesma. E é essa posição, de certo modo, que consegue testemunhar também, por exemplo, o fato de que nesse momento o meu cotovelo está coçando pra caramba, mas eu estou olhando, eu estou pensando e dizendo, não vou coçar. Coisa que geralmente eu não consigo. Geralmente eu só percebo que eu tô sentindo coceira quando eu já estou com a mão lá coçando. Aí eu, tô sentindo coceira aqui. Mas a sua atenção ela consegue ficar mais próxima, ou com mais frequência, né, nessa posição mais interior, que portanto testemunha o nascimento dos pensamentos, o nascimento dos sentimentos, o nascimento das sensações, como a coceira. Mas isso não vai impedir que surjam pensamentos, sentimentos, coceira, etc. Como eu estou sentindo agora na minha testa. E está muito irritante. Muito irritante. E aí surgem, portanto, duas posições. E a maneira como me apareceu foi a seguinte. Olha, na verdade, enquanto a gente estiver na vida, não é possível você ficar em estado de atenção total para cada uma das coisas.
Pode ser uma visão errada, eu acho que pode estar errado, mas isso é a maneira como me apareceu na hora. Depois, de repente, eu mudo de ideia. Mas, tipo assim, você ficar, tipo, na hora de cagar, você tá lá, tipo, estou cagando e tal, não sei o que. 100% cagando. Assim. Não estou pensando em nada, estou apenas cagando. Estou lavando prato, estou apenas lavando prato. Estou gravando, estou apenas gravando vídeo. Talvez isso seja possível. Mas de qualquer modo, pra você saber que você tem outras coisas pra fazer, em algum momento você vai ter que parar e pensar nas coisas que você tem que. Lembrar das coisas que você tem que fazer. Então isso já seria não estar no presente. Então, de um modo ou de outro, eu acho que não tem como você ficar 100% apenas na atividade que você está fazendo, senão você não tem como fazer outra atividade além daquela. Né? Mas aí me aconteceu o seguinte, não, mas do ponto de vista budista, etc, etc. Né, tipo, a morte, né, o fim, né, digamos assim, tal como me apareceu, tipo, Nirvana é que a meta budista é Nirvana, e aí eles vão dizer, Nirvana é Sansara, Sansara é Nirvana. Sansara é você estar no mundo com esse caos mental tipo, o tempo todo. É esse caos mental que vai gerar sofrimento, tristeza. Sofrimento é a palavra genérica. Mas é esse caos mental que vai gerar tristeza, vai gerar inquietação, vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação, vai gerar angústia, vai gerar todos esses sentimentos negativos, incluindo raiva, ódio, etc. Ah, mas, digamos, perdi o fio. Que merda. Sim, o samsara, do ponto de vista budista, é o fato de que, como a gente não consegue se desprender do sofrimento mental, ou da loucura mental, é o termo que eu acho melhor de falar, loucura mental, todas as nossas ações, elas são mescladas com sofrimento mental. Por exemplo, eu estou fazendo pesquisa acadêmica, mas porque eu estou com medo de não conseguir pagar os boletos. Então, o meu foco não é só a pesquisa acadêmica, mas é as contas que eu tenho que pagar, mas eu tenho que ser alguém, eu tenho que provar que eu sou alguém, eu tenho que provar que eu sou alguém para os meus colegas, eu tenho que fazer algo agradável para os pares, eu tenho que fulaninho, eu tô competindo com ele, eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que ele, ou eu não posso ser inferior a fulaninho, né? Ou enfim, vão ter várias outras intenções secundárias que na verdade às vezes se tornam primárias, né, que se mesclam ao ato de você fazer a pesquisa acadêmica, e isso faz com que a sua produção ela não seja apenas, digamos, ciência, entre aspas. Ela vai ser também todo esse conjunto de elementos que também estão embutidos nas suas escolhas em cada um dos momentos que você está fazendo aquela pesquisa. Isso realmente é assim. Tá? Então, todas as coisas, de certo modo, aí claro, né, não é assim, mas, digamos, até a construção de uma catedral, ou do Taj Mahal, ou de qualquer prédio, um prédio budista, eu esqueci como é que chama os prédios budistas, estupa, sei lá, de certo modo, tá, vai estar imbuído de intenções secundárias. Talvez a maioria tenha sido positiva, e aí positivo é bom, né? Talvez não, talvez tenham sido desses sentimentos negativos, etc. Não interessa aqui falar sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer é que toda a realidade humana, e não só humana, mas enfim, vamos focar na humana, ela vai estar mesclada com essa incapacidade de resolver a sua loucura mental. Então, em toda a vida humana, ela vai estar. Ela espalha loucura mental junto com aquilo que ela está propondo. E isso faz com que a gente não consiga viver, né, a felicidade. Então, a Nirvana é você conseguir, pelo menos de você mesmo, tirar essa loucura, do meu ponto de vista, tirar essa loucura mental e, consequentemente, você consegue aproveitar a existência sem a loucura mental e sem receber a loucura mental que está presente nas coisas, certo? Então, tudo fica maravilhoso. Então, Nirvana é Sansara, Sansara é Nirvana, porque você está nesse mesmo mundo aqui, só que você está nesse mundo aqui de maneira feliz. E, consequentemente, você espalha a felicidade e você vai desejar espalhar a felicidade, porque você vai ver o sofrimento das pessoas e você vai ver que elas precisam disso. Certo? Isso é o meu ponto de vista. Tá? E nesse meu ponto de vista, portanto, o foco aqui não é não pensar, tá? Mas seria esse que eu estou chamando aqui de não sentir. Não é o termo exato, mas é só para dar essa separação entre pensamento e sentimento. Mas o foco mesmo seria a consciência desse eu mais interior, tá? O eu que testemunha sentimentos, pensamentos, sensações, imaginações, né? De modo que seja possível não é parar, mas é estacionar na raiz. Geralmente, quando vem um sentimento, tipo, eu tenho as contas para pagar.
Isso é uma lembrança que vem junto com um sentimento. Quando isso acontece, esse sentimento ele arrasta a nossa atenção, tá? E faz com que a gente tome inúmeras decisões em cima disso. Seja ficar parado, preocupado, arrancando os cabelos, porque, meu Deus, eu tenho as contas para pagar. Seja porque você olha e diz, eu me casei com fulana, e por causa disso agora eu tenho mais contas para pagar. Eu fiz uma merda na minha vida casando com fulana, e ela não serve pra nada, não sei o que, não sei o que. E ela tem esses filho da puta, não sei o que, esses imbecil. Aí depois você olha pro menino, você fica com penas, uma bichinha tão fofinha, tá? Minha menina me ajuda tanto. Aí você vai. E vai e foi. E nessa posição não, tipo, não. Pô, lembrei que tem as contas pra pagar. Não, beleza. Aí você pode tomar a decisão. Não, o que é que eu posso fazer agora? Agora eu não posso fazer nada. Beleza, então vou fazer outra coisa. Só. Né? Simples assim. Então você não cala, né, a voz da mente, vamos dizer assim. Mas ela fica muito suave. E eu gosto muito da expressão de brisa suave. Essa expressão é sacana. Quem não sabe por quê, eu não direi por quê. Mas eu gosto muito da expressão da brisa suave. Porque fica. A sensação é como se fosse um brisa. Eu não tenho mais. Perdi, né? Eu tava um pouquinho mais em paz, muito mais em paz. Agora eu estou com quase. Com muito menos paz. E mesmo assim tá muito melhor do que a minha vida anterior. Mas a brisa suave é nesse sentido. Não, vem a sugestão. Tipo, olha, tem conta pra pagar. Não vem tipo. Você tem que pagar as contas, socorro! Vem, tipo, não, tem conta pra pagar. Sei lá. Você esqueceu de fazer tal coisa. Tem não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Aí você vai tomando as decisões de acordo com o momento. Enfim, mas aí de modo geral, aí isso implica todo o modo de interpretar cada uma das coisinhas do budismo. Tipo, não, o que é atenção plena, o que é respiração, o que é... Muda tudo. Então a galera tá na linha de não pensar. E eu acho que na verdade eles querem não pensar porque parece ser a solução para você se livrar da loucura mental. Mas eu acho que o não pensar ele só existe, só tem como existir mesmo no que é chamado parinirvana, que é a morte de Buda. Mas aí eu não vou falar, por quê? O que? Não interessa. Mas eu acho que no parinirvana é possível você não pensar. Ou, vamos dizer assim, ter um controle absoluto. Melhor dizendo assim. Que você tem a opção de pensar, mas você pode simplesmente ficar no vazio. Aqui não, aqui você tem você tem posse do eu, do vazio, né, que é o eu que testemunha de certo modo. Não é exatamente isso, mas é quase isso. Mas ainda assim, ele tá ali, né, dentro, né, mas vai existir essas várias coisas que vão acontecendo, né, na superfície, nas camadas até a superfície, que é o corpo. Né, e ele testemunha essas coisas, né, mas ele em si ele tá desprendido delas. Eu acho que quando as pessoas falam não pensar, elas, na verdade não é que elas não querem pensar, até porque pensar é muito legal, muito divertido, tem muitas coisas positivas no ato de pensar, e planejar, e fazer coisas, etc. Mas o que eles queriam é tipo, não sentir, não cair na loucura mental. Eu acho que pode ser isso. Mas não sei. Pode ser que realmente seja não pensar. Então eu tô colocando aqui a minha hipótese e aí eu abro para as possibilidades que eu vou ter que investigar depois. Mas eu tô dizendo isso porque aparentemente essa linha de não pensar ela é muito recorrente. E esse professor de yoga me falou que ele conhece alguns hindus que dão depoimento, eles não, mas dão depoimento de pessoas que conseguem não pensar. Mas essa pessoa que consegue não pensar, tipo, não, há gerações a família dele está envolvida com meditação, aí o cara medita desde criança, aí o peixe dele medita, o gato dele medita, o cachorro dele medita, e aí ele consegue não pensar. E eu não sei, sinceramente eu não sei se isso é possível. Talvez seja, mas não sei. Mas quando diz não pensa, ele não pensa, alguma coisa significa. O que significa? Não sei, teria que procurar sobre isso. Né? Quem é essa pessoa, como é que ela é e tal. Como é que são essas pessoas. Mas sinceramente, eu fiquei com a sensação, pensando depois de ontem, né? Fiquei com a sensação de que isso me parece similar, ou até análogo, ao caso dos ascetas hindus malucos. Né? Então, os ascetas hindus, ou yogis, né, são aqueles que fazem exercícios, que conseguem fazer exercícios de autocontrole corporal em grau absurdo. Né? Então, tipo, o cara que fica com o braço assim por 30 anos, né? O cara que consegue andar sobre a brasa, o cara que consegue, sei lá, ficar sem respirar, né? E tá vivo. Né?
comer cocô, ficar dezenas de dias em jejum e tal. São pessoas que têm um grau de autocontrole, né, muito maior do que uma pessoa normal. Mas eu não li muita coisa ainda, mas aparentemente isso foi justamente o ponto que Buda meio que atacou. Buda, não, Siddhartha Gautama atacou. Que é tipo, não, eu tô fazendo esse monte de exercício certo, eu tô aqui me esforçando pra caralho, mas não tá fazendo nenhuma diferença, que não resolveu o problema do sofrimento. Que foi o que fez ele entrar nessa brincadeira. Então não é isso aqui, é outra coisa. Aí ele vai e medita e entende. O que é que ele entendeu? Não sei. Mas eu acho que o equivalente, digamos, eu dei um exemplo aqui, eu não ia falar isso tudo, mas já tô falando. Eu dei um exemplo aqui de quando eu tava na vibe mais hardcore, né? Eu ainda quero, eu quero fazer mais experimentos, mas eu tô com poucas ideias no momento, porque tem outras coisas pra fazer também e tal. Mas eu tava na vibe dos experimentos, né? Aí eu fiz o experimento de segurar cervejas estupidamente geladas na mão para testar o autocontrole, né? Eu dava o foco na mão, e aí quando eu dou o foco na mão, eu percebo que, peraí, isso aqui não vai me fazer mal, assim, tá doendo, mas não é uma dor, né? Não é grande coisa. A temperatura vai aumentando, então mais cedo ou mais tarde vai doer, vai parar de doer, né? E não vai dar nenhum prejuízo, não vai arrancar a pele da mão, não vai dar nada. Eu simplesmente tô segurando um negócio estupidamente gelado, mas foda-se, né? Não tem muita diferença. E o fato de eu ficar segurando isso me fez perceber que, não, olha, a gente tem muito mais resistência do que pensa que tem. E tomar consciência disso é muito gostoso. Tipo, é muito gostoso. Eu estou conseguindo segurar um prato quente na mão. Tipo, eu estou conseguindo segurar o prato quente sem soltar, entendeu? A gente solta porque o corpo fica desesperado com medo de dar merda, porque ele não está acostumado com esse tipo de situação. Ou seja, nós somos mimados. Mas ele aguenta. Né? E quando você percebe que ele aguenta, aí você dá uma sensação gostosa. Eu suponho que... Pronto, eu já vi a explicação, eu acho que foi no livro Foco do Daniel Goleman, da explicação de que a galera gosta de esportes radicais, etc. Porque eles ficam sem pensar. Né? Atenção plena. Pode ser que tenha a ver com isso, mas eu acho que, eu diria, né, a galera que é viciada em adrenalina, talvez seja as duas coisas, né, mas talvez seja também, né, pelo fato de que cada novo desafio que eles colocam, eles percebem mais e mais que os seus limites são maiores do que eles pensavam, ou seja, eles adquirem mais autocontrole sobre si mesmos. Mas esse autocontrole, na verdade, não é autocontrole mental, é autocontrole corporal. Parece mental, tem um pouco do mental, mas é mais autocontrole corporal. E o mental é assim, naquela situação específica e não num conjunto mais abrangente. Quer dizer, você não vai se livrar do sofrimento porque você começou a fazer exercícios radicais, né, cada vez mais radicais e hardcore. Não vai. Mas naquele exercício específico você vai ficar melhor. É que nem assim, você aprender matemática não vai fazer você ser melhor em latim, em futebol, entendeu? Em física, química, não vai. Claro, física, química, algumas coisinhas de matemática dá pra aproveitar, etc. Mas, de modo geral, não vai. A não ser que você capte o método de aprendizagem, quer dizer, algo mais abstrato e mais geral do que a matemática em si. Quer dizer, não, quando eu aprendi matemática, eu aprendi prestando atenção em tais coisas, eu fui buscar os elementos mais relevantes que na matemática eu encontrava assim, assim, assado. Então, se você descrever o método com o qual você aprendeu matemática, aí tudo bem, você vai conseguir transportar aqueles recursos para outras habilidades. Mas a matemática em si, ela não tem. Aprender matemática em si não vai ajudar você a aprender nenhuma outra coisa. A não ser, claro, que tenha matemática no assunto dessa outra coisa. Mas fora esses momentos também não vai servir muita coisa. Do mesmo modo, eu adquiri imensa autoconfiança em subir Monte Everest. Aí não quer dizer que você vai ser uma pessoa sem sofrimento, não quer dizer que você vai ser uma pessoa capaz de... Você consegue subir o Monte Alto Everest, o monte do Everest, mas você não consegue, sei lá, suportar quando a sua namorada te trai. Ai meu Deus, o mundo acabou. Não adianta, né? Uma habilidade, né? Digamos, um aspecto do autocontrole mental não vai ser transportado para outro aspecto do autocontrole mental, a não ser que você ache o método geral que vale para todos os casos, ou que você próprio pegue o caso específico e consiga generalizar para outros casos, mas aí é mais difícil ainda. Enfim. Mas então, essa coisa de não pensar, pra mim, ela ficou parecendo meio que como se fosse um fetiche. Sim, aí eu fiz o negócio voltando, né, da cerveja, e dali também eu percebi. Aí eu percebi tudo isso. Não, então tem a galera dos esportes radicais, tem a galera dos monges ascetas hindus, os hindus malucos, tal.
Mas o que eles estão fazendo é isto aqui, tipo, é ter essa sensação de autocontrole corporal. Mas dá pra você ter autocontrole corporal suficiente com recursos muito mais simples, como o da cerveja, né? E passar para coisas mais divertidas, porque resolver o autocontrole corporal não resolve o autocontrole mental, e na verdade tende a deixar você mais doido se você acreditar que aquilo te deu autocontrole mental. Então o cara sobe o Monte Everest, ele faz um monte de coisas radicais, e ele acha que por isso ele dominou a mente dele, ele digamos, resolveu o sofrimento, para botar de maneira mais genérica. E não! Né? Ele vai ver imediatamente, se ele, né, for minimamente atento, que nas outras situações da vida ele vai ser o mesmo. Então ele vai ficar, não, mas eu consigo fazer isso aqui, então como pode eu fracassar nisso aqui, que é tão simples, etc. Ele vai começar a ficar mais louco ainda. Ou então ele abandona todas as outras coisas e vive só de escalar montanha, como os monges ascetas hindus. Mas, então, do mesmo modo que teria isso, eu acho que essa questão do não pensar seria uma das. Talvez tenha outras, né? Mas uma das ou a variante, né, de loucura, ou de asceta hindu, né, mas associada ao autocontrole mental, como esforço de autocontrole mental. Só que eu. Então. Peraí. Fui dar espirro. Então estou julgando aqui todo mundo, estou dizendo que eu acho que talvez não seja exatamente isso. Na verdade, não é nem mesmo isso que eles querem. A galerinha da yoga, a galerinha do centro budista e tal. Que eu acho que eles querem é justamente resolver o medo, a inquietação, os sentimentos negativos em geral. E não pensar não me parece ser a maneira de resolver esse problema. Então começa daí. Mas talvez tenha um modo de resolver esse problema e tenha também o não pensar. E talvez o não pensar agregue coisas a mais que eu não sou capaz de imaginar. Então eu vou ter que investigar essas coisas. Mas a princípio me parece mais um fetiche, né, equivalente aos ascetas hindus malucos, só que no caso aplicado ao pensamento, então a mente. Então é mais sutil, mas seria um fetiche do mesmo modo. E que eu acho que também vai gerar efeitos dessa espécie de orgulho, que também desequilibra a mente. Mas como você não está pensando, aí você vai estar louco, mas você não sabe. Por exemplo, eu falo isso porque ao longo da minha vida, eu tenho pouca capacidade de visualização mental das coisas. É muito fraca. Eu digo isso porque eu tenho um amigo que ele estudou comigo muitos anos. E que quando ele descrevia as imagens mentais que ele fazia, tinha uma nitidez assim, imensa, tinha detalhes e tudo. E eu tentava assim, não, acho que eu não consigo fazer isso, porque não tem nitidez. É como as imagens mentais que eu formo é como se fosse você olhar para o reflexo que aparece, transparece, né? Numa TV desligada. É o preto, né? Aí tem um reflexo ali. É mais ou menos essa imagem mental que eu formo das coisas. Então é muito fraco. Aparentemente. Não sei se em relação aos outros. Então, por ser fraco, e não sei exatamente qual motivo, mas a minha mente é como se fosse escura boa parte do tempo. Às vezes eu canto, começo a cantar do nada, etc e tal. Talvez isso tenha relação também, tenha ajudado nesse processo, mas eu lembro claramente de uma vez que eu tava conversando com a minha mãe, em 2013, na época dos protestos de junho. Aí ela, não, você tá muito preocupado, não sei o que, não sei o que. Não, na verdade eu tô tranquilo. Mas você tá falando essas coisas? Não, mas é porque eu queria saber sobre esses negócios e tal. Não, mas aquieta sua mente. Eu digo, não, mas eu consigo não pensar em nada. Aí ela, não, mas como assim você consegue não pensar em nada? Eu digo, não, agora, nesse momento. É só parar aqui, ó. Não tô pensando em nada, tá preto na minha cabeça. E ela ficou meio desesperada. Tipo, mas como assim? E aí eu fiquei com isso, né? Disse, as pessoas não conseguem ficar com vazio na mente. Pra mim, não, vazio na mente é natural. Tipo, o tempo todo eu tô ali, no vazio, eu sou oco. Minha cabeça é oca e tal. Claro que não é o tempo todo, né? Mas de modo geral, aparentemente dá pra ficar com oco na cabeça. Só que, ironicamente, eu fui perceber que, na verdade, esse oco é falso só na meditação que eu fiz no dia primeiro. Quer dizer, quando eu parei no dia primeiro, quando eu medito com os meninos no centro budista, realmente a tendência geral é ficar um vazio na cabeça, não fica nada. Não tô prestando atenção em nada. Quando eu vim meditar em casa a primeira vez, né, fiquei 15 minutos, né? Aí eu vi, não, peraí, tem coisas aqui passando na minha cabeça que eu não tava vendo. Né? Eu não estava percebendo, mas elas estavam aqui. Aí veio, começou a pensamentos. E digo, onde é que tá vendo esse monte de pensamento que eu pensava que era oco? Então não é oco. Mas é porque, digamos, a minha atenção, ela não foi pra minha mente. Né? Ela tá mais externa. Ou às vezes simplesmente tá meio vazia, tá? Tipo,
desatenta. Mas também não tá atentamente, ela tá desatenta geral. Então eu sou uma pessoa extremamente desatenta. Tipo, eu tô assim. Eu tô passando os objetos, mas na verdade não tô prestando atenção em nenhum. E também não tô prestando atenção na minha mente. Então o que é que eu tô fazendo? Porra nenhuma. Eu simplesmente estou ali vagando. Mas exatamente por isso, e pela diferença que eu vi, quando fui meditar, eu vi que tinha um monte de coisa na cabeça que eu não tava prestando atenção. Mas estavam lá. É mais ou menos como que o Olavo vai chamar. Talvez, não sei se é a mesma coisa, mas talvez tenha relação com o que o Olavo vai chamar do verbo mentes. Né? Ah, que seria justamente esse fluxo mental, né? Que às vezes ele transparece através de uma nova ideia, né? Ou de uma impressão, de um pensamento, etc. Mas na maior parte do tempo ele está acontecendo sem que a gente preste atenção. Mas ele está acontecendo. Né? Esqueci o fio da meada. Mas sim, aí eu achava que eu não pensava. E assim, o fato de eu achar que eu não pensava, né, não fez porra nenhuma de diferença. Até porque, mesmo que eu não pensasse, mas em alguns momentos eu iria pensar mesmo que eu não quisesse. Que geralmente são os momentos de crise, né? Então, no meu caso, é ilusão. Mas, de novo, pode ser que exista o não pensar, etc. Mas eu preciso pensar sobre isso. Beleza, agora, tem mais. Era pra eu começar desse caso de cima, né? Que eu botei aqui, mas né, a vida é uma caixinha de surpresas. E era pra eu gravar um vídeo de 10 minutos, mas eu sou essa pessoa, né? Foda-se. Então, primeiro, eu quero. Isso aqui veio do Olavo. Essa frase do Olavo, saber saberá o que os outros não sabem. Mas antes eu quero colocar um trecho de uma frase do Olavo que eu já falei aqui no canal várias vezes sobre ela, porque ela me marcou muito, ela me fez meditar muito sobre esse assunto. Meditar não no sentido budista, meditar no sentido católico, cristão, enfim, ocidental. Sobre como é que foi a vida do Olavo e como é que é ele sentir isso. Né? Isso trouxe muitas coisas para eu pensar. Que é este trecho aqui, lampejo de interesse pelas coisas do espírito. Então diz o Olavo: várias vezes em décadas passadas, a impossibilidade quase absoluta de infundir nas pessoas do meu círculo mais próximo um lampejo do interesse pelas coisas do espírito me levou ao mais negro desespero e até a contemplar a possibilidade do suicídio. O apego delas à mais mesquinha banalidade do dia a dia se erguia diante de mim não apenas como um muro impossível de saltar ou furar, mas como 4 paredes que se estreitavam progressivamente sufocando-me. Então isso foi, se eu não me engano, nos anos 90 mais ou menos. Ele estava assim, já esgotado, ele tinha perdido a fé de que o trabalho dele valesse para alguma coisa, né, que a alta cultura fosse as pessoas fossem se interessar por alta cultura, por buscar questões de espírito, no sentido cultural, né, e afins, né, que brasileiro sempre ia ser brasileiro, sempre ia ser essa pessoa, segundo os meninos, né, segundo Gugu e Olavo, etc., que não se interessa por nada, só por banalidade, carnaval, futebol, peito, bunda, etc. E aí ele meio que desistiu e isso levou ele a um desespero. Né? Que é mais ou menos a imagem do sábio, que o Olavo também fala, né? A testemunha. Eu sei das coisas, e eu sei que se as pessoas prestassem atenção nisto aqui, né, a vida delas seria mais feliz. Mas elas não estão prestando atenção nisso, não importa o quanto eu tente. Então, eu acho que é no Aurora, né, que ele vai no ensaio que ele faz sobre o filme Aurora, ele vai comentar, né, não, existe um seu negócio está dando errado, né, negócio de empresa, né, mesmo que seja pequena empresa, né, tem um motivo, né, você está disposto a investigar esse motivo, né, e às vezes esse motivo ele é muito grande, né, você está disposto a seguir esse caminho para investigar um motivo para fazer o que você quer fazer, né, então ele coloca isso, então o sábio seria o cara que não, eu sei o motivo. Você quer saber? O cara, não, deixa pra lá. Aí o sábio vai e diz, mas se você souber disso, tem como resolver o problema? Ele diz, não, mas eu não quero saber, dá muito trabalho. Então, no caso do Olavo, imagino, né? Se ele vive isso várias vezes, chega uma hora que ele diz, não. Vai tudo dar errado, tinha como dar certo, mas eu estou vivendo uma tragédia universal. Tudo caminha para a destruição. E aí a pessoa entra nesse estado de desespero. Mas aí, isso daí, tá, me levou, eu junto com isso aqui, tá. Então, Olavo disse em algum lugar, né, que saber é saber algo que os outros não sabem. Como assim? Ele diz, olha, se tudo que você sabe, no geral, o que nós sabemos é aquilo que os outros também sabem, porque nós compartilhamos uma cultura comum, então, de modo geral, nós compartilhamos conhecimentos comuns também.
Se você quer saber algo mais, você tem que investigar assuntos que não são investigados, que não são a cultura padrão das pessoas. Então, necessariamente, ao sair da cultura padrão, você vai estar adquirindo conhecimentos que, por padrão, as pessoas também não sabem. Né? Por exemplo, tem a grade universitária do curso. Ok. Se você investiga coisas que não estão na grade, por padrão, você sabe coisas que aquele grupo, aquela comunidade não sabe. Então, ele fala isso. Saber é saber algo que os outros não sabem. E por saber algo que os outros não sabem, você consegue colocar o que eles sabem em perspectiva. Né? Com outras possibilidades. Mas agora vamos pegar só essa frase e vamos decompor. Tá? Então, quando você aprende algo novo, né? Não vou nem botar saber, vou botar aprender. É uma coisa mais simples, mais rápida. Quando você aprende algo novo, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Você também, instantaneamente, tá? Eu acho, isso, se eu não me engano, isso tem um diálogo de Platão. Talvez seja o Ion. Não sei. Mas, instantaneamente, você sabe também tudo aquilo que aquilo não é. Tipo, se 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 não é nenhuma outra coisa que não seja 4. Então não é 1, não é 0,5, não é 4,5, não é batata frita, entendeu? Não é nenhuma outra coisa que não seja 4. Quando você realmente aprende que 2 mais 2 realmente é 4. Você aprendeu uma verdade. Então você aprende tudo aquilo que não é essa verdade. Por exemplo, que horas são? São... Não vou dizer a hora certa não, vou dizer assim. São, digamos que sejam 8 horas e 15 minutos da manhã. Né? Então se são 8 horas e 15 minutos, né? O horário de agora não é nenhum outro horário que não seja esse. Né? Não vai ser 10 horas da manhã, não vai ser 3 horas da tarde, não é meia-noite. Né? É 8 horas e 15 minutos. Claro. Mas o meu relógio não é exato. Tem leves variações, mas você sabe que tem essas leves variações também, tá? Então, enfim. Você sabe e sabe também os limites e tudo mais. Tudo isso está embutido no próprio ato do saber. Mas então se você sabe que 2 mais 2 é 4, e você sabe que 2 mais 2 não é nenhuma outra coisa que não seja 4, né? Quando você estiver conversando com uma pessoa e de repente ela falar sobre o assunto e ela dizer, não, mas 2 mais 2 que era 5, diz, não, essa pessoa não sabe. E assim sucessivamente, qualquer outra resposta você vai perceber que a pessoa não sabe. Daí, digamos, esses dois atos, o ato do saber e o ato de saber quando não é sabido, eles em si são neutros. E na verdade, né, principalmente o primeiro, ele é mais gostosinho. Quando você aprende algo, pense, você criança descobrindo alguma coisa. Quando você é criança, você descobre alguma coisa, você sente prazer, dá um prazer, é gostoso. Não é gostoso tipo, sei lá, sexo, não é, mas é gostoso. É um prazer sutil, mas é um prazer muito bom, né? Como o prazer da curiosidade sendo atendida. Que inclusive está envolvida com isso também, com a sexualidade, etc. Está embutido no ar, no corporal, tá embutido, no prazer corporal está embutido também esse ato, esses prazeres mais sutis. Mas enfim, não interessa. O ato de você, digamos, responder à sua curiosidade, ou de você descobrir alguma coisa, gera um prazer meio sutil, mas é um prazer. Então, de modo geral, o ato de saber ele é gostosinho, ele é bom. Tá? O ato de saber quando não é sabido, ele é meio neutro, não faz muita diferença. Ele é só uma consequência do ato de saber. Agora, atenção agora. Quando o ato do saber, que gera como consequência o ato de saber quando não é sabido, tudo isso gera efeitos na sua sensibilidade, no seu sentimento, na sua imaginação, etc. Certo? Então, existe um sentimento gerado pelo ato do saber. E aí é que começa a presepada. Certo? Vamos lá. Você aprendeu que... Melhor dizendo, você aprendeu física ou matemática. Né? E aí, imediatamente, você sabe que as outras pessoas não sabem física ou matemática. E você aprendeu algo muito importante, etc. Muito chique, muito tal. Muito foda. Tá? Imediatamente isso gera essas duas camadas também de sentimentos. Quer dizer, o sentimento gerado pelo ato de saber e o sentimento gerado quando você percebe que as pessoas não sabem daquilo que você sabe. Certo? Então, o sentimento gerado pelo ato do saber, a gente pode imaginar que tem como se fosse dois extremos. Tem uma imensa variedade de sentimentos, mas vamos botar dois extremos. Tá? Num extremo, você se sente, digamos, indigno. Tipo, digamos, caramba, isso aqui é tão legal, tão importante, tão poderoso, tão bonito, que eu não deveria ser capaz de saber disso aqui.
Não sei como isso chegou pra mim. É um privilégio, etc, etc. Então você se sente rebaixado. Porque aquilo é muito legal. Tá? Mas de todo jeito, isso leva a esse rebaixamento, que não é humildade em si, tá? Ele vai, por exemplo, impedir você de falar do assunto, de expor aquilo, de fazer algo com aquilo. Porque você já... E inclusive de querer saber mais, porque você se sente diminuído, então você não quer saber mais, porque você fica até com medo daquele negócio. Tipo, isso é grande demais pra mim, por exemplo. E aí você se afasta. Tá? No outro extremo, você se infla. Eu sou maravilhoso, porque eu aprendi sobre isso. Né? Eu sou foda, eu sou um deus. Tá? E também nos dois casos, e no que tiver no caminho, tá? A tendência geral é que você troque o ato do saber, ou seja, você pode procurar saber mais sobre o assunto, você troca o ato do saber pelo sentimento. Então o sentimento te induz a não buscar mais. Se você já é um deus, porque você aprendeu física, você não precisa saber mais outras coisas. Você já está completo. Se você é um lixo, porque você aprendeu, sei lá, literatura, né? E aquilo é muito gostoso, é muito legal, muito elevado, etc. Ou física. É botar física pra ficar mais fácil. E física. E caramba, tudo isso, não sei o que, o universo, tudo isso, tal, tal, tal. Você também não vai continuar aprendendo. Você também vai estacionar por causa do sentimento. E aí tem ainda a segunda camada de problema. A segunda camada de problema é quando você percebe que os outros não sabem. Então também, digamos, temos os dois extremos. Um extremo é você perceber que aquele conhecimento ele tem a sua relevância e que as pessoas deveriam, se elas soubessem daquilo, elas seriam mais felizes, por exemplo. Certo? E aí você fica na posição exatamente análoga à do Olavo. De, poxa, mas se as pessoas soubessem disso, elas seriam mais felizes. Então, vamos dizer que a posição humilde, né? Entre aspas. Equivalente a esses dois extremos que eu coloquei na primeira camada. Na segunda camada, seria a camada mais próxima do humilde, entre aspas. Se as pessoas soubessem disso, elas seriam mais felizes. Elas precisam desse conhecimento. Né? Porque isso vai ajudá-las. Né? Então, tem essa intenção de ajuda, de fazer algo bom, etc. Mas isso também é desespero. Isso também leva ao desespero. Como o caso do Olavo. Né? Leva a você tomar várias iniciativas que, na verdade, são meio malucas. Não dizendo que o Olavo fez iniciativas malucas, mas estou querendo dizer que você não vai agir racionalmente de maneira total. Você vai agir junto com esse borbulhar interno de sensações que vão, às vezes, turvar um pouco, né, as decisões. E aí, o outro extremo é você olhar dizendo: esse povo é um bando de burro, imbecil. Né? E aí, quando junto com outro, e só eu sei a verdade suprema, etc e tal. E aí isso é o que vai tender mais para a posição do misantropo. Né? O sujeito que acaba se isolando de todo mundo e vira alguém que odeia a humanidade, etc. Que, inclusive, em física é bem comum. Né? É muito mais comum do que parece. Justamente porque é muito fácil você cair, por não ter nenhum tipo de trabalho emocional, e também porque muitas pessoas que fazem o curso já têm um pouco de desequilíbrio emocional, né? Aí a pessoa cai com facilidade, né, nessas armadilhas do sentimento. No geral, a busca de conhecimento, né, qualquer tipo que seja, inclusive acadêmica, seja formal, seja informal, ela vai levar o sujeito a passar por essas camadas de sensações. Mas aí, seja por necessidade, seja por curiosidade, a necessidade que eu digo por ser algo formal e curiosidade por ser algo informal, ela vai tentando driblar um pouco essas sensações para tentar continuar, mas elas sempre voltam. Sempre, a cada novo aprendizado elas vão voltando, e às vezes a pessoa sucumbe a elas, né, e pode levar a estados mais complicados, estados mais graves, como o caso do Olavo. Né? No caso, ele teria sucumbido, nessa fase ele quase sucumbiu, melhor dizendo, né, ao sentimento gerado pelo ato de saber quando não é sabido. No caso, dentro dessa escala de sentimentos possíveis, né, nessa escala que seria mais próxima, entre aspas, da humildade. Ou de uma boa intenção. Né. Eu tô falando isso, essas coisas, eu botei esse negócio embaixo, porque eu comecei a entender isso aqui, por causa de um sonho. Na época eu tava lendo a biografia de São Bento. Faz alguns meses. Tava lendo a biografia de São Bento.
E aí tem um momento em que é como se fosse seu último desafio real, que é ele tá lá, meditar numa caverna, né, rezando e tal, orando. E aí ele tem uma visão de uma mulher muito gostosa, a mulher mais gostosa que ele viu na vida, e ele fica, caralho, isso aqui. E aí ele percebe que começa a passar todo um monte de desejos mentais, que não é só em relação àquela mulher, que é uma imagem, né, fantasia, mas em relação a, tipo, não, eu vou voltar pra vida normal, eu vou pro cabaré, vou casar, vou ter filho, etc, porque isso aqui é muito legal. E aí ele olha pra aquilo tudo e diz, não, não quero isso, né, quero continuar aqui. Aí quando ele toma essa decisão, pra poder ter força pra tomar essa decisão, ele se joga numa moita de espinhos. E aí no que ele se joga na moita de espinhos, aquele, digamos, o desespero que vai dar no corpo dele foi suficiente pra apagar, né, o desespero mental. Então, isso daí foi o momento, tal como eu imagino, esse foi o momento em que ele tomou domínio da mente dele. Né? Então aquela imagem foi assim, a última prova, né, para que ele tome domínio da mente. E daí para frente ele começou a ter paz. Ele continuou seguindo a carreira dele, tal, ali como monge. Curiosamente tem um caso também com São Francisco, né, um desafio que ele vai passar nesse sentido, e a decisão dele foi, não, meu corpo está quente de desejo. Né? Então, felizmente ele estava numa fase que estava com neve, né? Então a decisão que ele tomou foi, vou me jogar na neve, que neve não é tipo friozinho, é tipo frio de matar, né? E vou me cobrir com neve pra, digamos, esfriar meu corpo. Eu acho que isso em si não, esse negócio do quente e frio é uma coisa mais de Hipócrates, de Hipocrática, a medicina antiga, etc. Eu acho que não é o quente e frio em si que fez alguma diferença, mas foi o fato de que ele conseguiu, do mesmo modo que São Bento, pelo sofrimento imposto ao corpo, tirar a atenção da loucura mental, para que daí ele conseguisse recuar para uma posição em que ele tem domínio dessa loucura mental, tá? Digamos assim. Mas enfim, eu tava lendo essa, não tava lendo São Francisco ainda. São Francisco veio um dia desse, esse trecho. Acho um mês atrás, um mês e meio. Esse do São Bento foi mais antigo. Enfim, eu tava lendo, aí veio um sonho sobre isso, que foi assim, não, olha, eu tava, tipo, tomando uma cervejinha com os amigos, né? Pra o sonho, pra a versão completa do sonho, quem estava lá também tem relevância, mas pra aqui não interessa. Eu tava lá tomando uma cervejinha, tá, com os amigos, e a gente tava debaixo de uma árvore, né? Com a sombra da árvore, né? Tomando a cerveja. E aí eu prestei atenção na árvore. E a árvore era tipo, de vez em quando na árvore brotava, era uma árvore grande, né? O tronco grosso. De vez em quando brotava uma lótus na árvore, né? Eu não tava ainda budista e tal. Eu já tinha frequentado o centro algumas vezes, mas não tava nem de longe eu tava na intenção de virar budista, diga-se de passagem. Mas aí de vez em quando brotava, eu prestei atenção, ficava olhando pra árvore, né? De vez em quando brotava uma lótus na árvore, né? Só que assim que ela brotava, saía de dentro dela um galho, um novo galho da árvore. Então, o negócio fazia saía assim. E consequentemente a lótus morria. E aí surgiu um novo galho daquela árvore. Então, de novo, aí vinha uma nova lótus em outra posição, e aí o galho vinha, né, e destruía a lótus. E a árvore ia crescendo. Só que ela ia crescendo, o crescimento daquela árvore era o equivalente à destruição de várias lótus. Foi daí que veio isso. Quer dizer, não, opa, peraí, existe o ato do saber, existe o ato do saber quando é sabido, mas isso em si não é ruim, isso é muito gostoso. Mas o problema é que disso daqui vem todo esse fluxo, né, de sensações e imaginações, que é o que desestabiliza a gente. Agora, na época eu tava, beleza, entendi, isso aqui é muito interessante, lembra esse negócio de São Bento, talvez tenha alguma relação, não sei, mas inclusive não sei ainda, mas eu acho que tem. Mas a questão é, como é que eu faço? Eu estou vendo, consegui separar uma coisa da outra, beleza, tô vendo aqui, que eu aprendi um assunto, estou vendo a tristeza nascer em mim, por aprender o assunto, né? Eu tenho isso, tá? Eu tô tipo, caralho, eu quero saber disso aqui, é muito interessante. Aí na hora que eu aprendo, porra. Mas eu não mereço saber disso. E se as pessoas soubessem, eu acho que elas seriam mais felizes. Eu tenho um pouco disso.
Aí então eu tô, tipo, muito feliz, daqui a pouco eu fico triste pra caralho, daqui a pouco eu, tipo, não quero mais aprender isso aqui. Ao mesmo tempo eu quero. Aí eu fico nessa loucura mental. Esse canal, essas variações desse canal, até antes, né? Que agora eu tenho mais controle, um pouquinho, né? Mas até antes, ele era basicamente fruto desses momentos. Então, quando eu aprendo um negócio, eu tô tipo, caralho, que legal isso aqui vai dar pra ajudar o pessoal, tem muita coisa interessante aqui e tal, ajudando com o Olavo e não sei o que e tal coisa. Aí é o momento que eu vou lá e gravo o vídeo. Aí depois eu paro e digo, não, mas eu não tenho direito de falar isso, não sei o que e tal, e eu não tenho certeza, e também pode dar problema assim, assim, assado, e tem questões A, B, C, e, e mais um monte de coisa que passa na cabeça. E aí esse fluxo de sentimentos, ele vai e me faz cortar, né, sair da brincadeira. Então eu fico entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. É um negócio pornográfico, muito troncho. Mas que vem disso daí. Aí eu percebi, estou vendo, o ato de saber e o sentimento gerado pelo ato de saber, então tem uma coisa separada da outra e tal. Isso ajuda a você saber entender o que está acontecendo com você. Quer dizer, não, tá, então. Foi da vez que eu tava aqui dizendo, não, agora eu vou começar a gravar os vídeos e tal, porque eu sei a diferença de uma coisa pra outra. Eu posso tentar ignorar os sentimentos e simplesmente gravar os vídeos que eu quero gravar, etc. Mas não funciona, tá? Diga de passagem. Não funciona. Realmente não funciona. Isso não é suficiente. Precisa haver clarissimamente um corte. Né? Não necessariamente das preocupações, quer dizer, de fato as preocupações que são sugeridas pelo sentimento, elas são reais, quer dizer, as pessoas se soubessem de assuntos X ou Y, realmente seriam mais felizes. Sei lá. O fato de saber esse negócio é muito legal, e não é muito normal saber sobre isso, então tem um certo tom de que bom que eu estou aprendendo essas coisas, mas todo o resto é loucura mental. São acréscimos que não são necessários. Digamos assim, a sua mente é mimada. Né? E como ela é mimada, assim como seu corpo, né, ela fica frescando com pouca coisa. Né? Mas tem a parte verdadeira e todo o resto que é doidice. Né? Mimadice. Que nem segurar um negócio gelado e sua mão tá tipo, tira isso daqui, por favor, eu vou morrer, etc. E você, não vai morrer. Eu tô olhando aqui, eu tô sentindo isso aqui de verdade. Tô sentindo peso disso aqui, né? O peso que eu digo gelo, né? E eu sei que isso aqui não vai gerar um prejuízo de verdade. Porque quando é prejuízo, a dor seria muito maior. A sensação seria mais grudenta se fosse para arrancar a pele, por exemplo. E não precisa botar em palavras isso, tá? É só pra ilustrar. E não é isso que tá acontecendo aqui. Então você pode gritar o quanto você quiser, mas isso aqui não é dor de verdade. Isso aqui não é um problema de verdade. Então eu posso aguentar. Então eu tô dialogando com a minha mão, entendeu? Não é assim que acontece, você não precisa fazer esse diálogo. Esse diálogo está implícito no fato de você segurar. O fato de você estar segurando já é tudo isso. Mesmo que não tenha palavra nenhuma, tá? Certo? Mas então assim, precisa haver algum método, algum modo de fazer esse corte entre o desespero que a mente vai gerar, né, ou que o corpo vai gerar, né, e o que de fato está acontecendo. Quer dizer, o que você percebeu no começo que é uma brisa, tipo assim, vem uma brisa suave. Tipo, se as pessoas soubessem desse assunto, eles seriam mais felizes. Pronto, isso é a brisa suave. E você pode olhar para ela e dizer, é verdade, isso aqui ajudaria bastante. Todo o resto, assim, aquela brisa, quando ela passa, né, ela meio que, você faz ela voltar, e quando ela volta como um vendaval, e aí ela volta, aí você olha pra ela, você presta atenção, ela volta de novo, ela volta cada vez mais forte. Quanto mais forte ela volta, mais aquele negócio vai arrastando toda a sua capacidade de autocontrole e, consequentemente, vai arrastando você para tomar decisões cada vez mais loucas. De acordo com o quanto o sujeito for mimado, ou quanto o sujeito for doido, né, esse vendaval fica muito forte. No meu caso, ele fica tão forte, tão forte, eu sou assim, tão louco, que eu paraliso. Trava tudo, eu fico travado, eu fico em estado de desespero, etc. É uma coisa horrorosa. Era, né? Tá melhor agora. Certo? Enfim, aí tem uma outra coisinha que eu não sei se eu vou conseguir encaixar, mas eu tô nesse negócio de repensar as questões do o que é o budismo, o que é a religião, o que é essas coisas, o que é que a gente tá fazendo aqui, etc, etc. E aí me ocorreu um negócio sobre... Caramba, deu 54... Se esse vídeo ele tiver sem áudio, eu vou ficar puto. Vou até dar uma pausa, eu vou parar. Que agora que eu lembrei disso, que às vezes o áudio fica cortado. Tá, então a minha cara e o áudio ficou um pouco desconfigurado. Eu acho que eu vou tentar mexer um pouquinho, mas acho que não vai me dar muito certo não. Mas ficou 5 segundos de diferença, mas enfim. Vamos lá. A última coisa que eu queria colocar eu sei um jeito de colocar. Não é o jeito adequado, mas vocês estão aqui pra se fuder mesmo, então vamos se fuder.
Digamos, talvez, isso é assim, aconteceu essa ideia agora, né? Talvez, né? O domínio mental que ocorra nesses dois casos, a paz mental que ocorra nos casos da São Francisco e do São Bento, aconteceu através de modos de sofrimento corporal, mas na verdade o que realmente estava implícito era tipo, você tomou uma decisão, né? Você conseguiu tomar uma decisão que foi capaz de domar, né, a sua mente, colocar você como prioridade, né? Fazendo essa analogia, que é uma analogia que é muito arriscada, mas você recuou para uma posição mais profunda do eu, né, através da qual é possível controlar a sua mente. Controlar, que eu digo, né, não, segurar ela para ela não ficar louca. Então ela dá o vendaval e o vendaval ele não vai ficar rodando, porque você, depois que ela dá o vendaval, é como se você segurasse ela para ela não ir para as próximas coisas. E aí ela, inclusive, ela fica mais feliz quando você faz isso. E isso é o que dá a sensação de felicidade que é gerado daí. Certo? Aí eu tô dizendo isso porque no caso da meditação, tal como me parece, esse fenômeno acontece pelo seguinte motivo. Você faz o compromisso de não se mexer. Aconteça o que aconteça. Pode vir a melhor ideia do mundo, você vai ficar lá, parado. E aí, pode vir a formiga. Pronto, eu dei o exemplo aqui da formiga. Eu fui meditar não é jardim a palavra, mas é como se fosse uma pracinha, né? Não fui meditar numa pracinha na universidade, num dia que é quase vazio ali. Quase vazio mesmo, tem praticamente ninguém. Aí por isso que eu, né, fui. E aí, eu sei que, assim, quase nunca tem ninguém, mas curiosamente, na hora que eu estava lá, eu fiquei tipo 40 minutos, passou um grupo de adolescentes, que eu nem sei de onde vieram essas porra desses adolescentes, porque pela voz, não dá pra olhar pra eles, né? Porque eu tava travado. Mas pela voz, eles pareciam ser muito novos, tipo, idade escolar. Talvez fosse algum evento que eles vieram, sei lá, não sei. Mas eles passaram por mim. E eu, que sou uma pessoa tímida, eu fiquei puto de vergonha. Caralho, que merda. Pensando, né? Que merda. Mas aí eu pensei também, é bom que é o desafio, né? Pra eu ficar aqui parado e tal, sem olhar, sem me mexer, né? Aconteça o que acontecer, entendeu? O pensamento fica louco, né? Então ele ficou pensando sobre a questão da honra, sobre a questão de ter um nome decente entre a sociedade, etc. Passou um monte de coisa assim. Meu nome já era, eu não queria ser ninguém nessa bosta. Tudo meu dá errado mesmo, então foda-se. Mas eu fiquei pensando sobre honra, sobre um monte de coisa, foi passando situação na cabeça e tal. Mas eles passaram, eu tava numa posição que era meio discreta, né? Então eles passaram e nenhum deles aparentemente percebeu, exceto um. Depois que passou lá na frente já, isso eu tô falando porque eu tava ouvindo os passos, né? E tem isso também, tu prestar atenção no ambiente e tal. Depois que tava lá na frente, teve um que eu meio que senti que ele se virou, ou andou um pouquinho mais próximo. E ele soltou um oxi. Aí eu pensei, esse miserável tá olhando pra mim. Mas aí ele seguiu em frente. Também eu lembro que teve uma outra vez, eu sei que tinha dois senhores, um mais velho e um mais jovem. Mas também era velho, assim, né? Que estavam na pracinha. O velho tava deitado numa rede, né, numa parte de um coreto, e o jovem tava, mais jovem tava, tipo, talvez uns 15 metros na frente, mas passava por vários obstáculos ali. Mas eu senti que ele passou por lá, né, e foi, eu digo porque dá pra ver um pouquinho pela visão periférica também, e ele foi meio que pra trás, e eu acho que ele meio que ficou me olhando por um tempo. E também, novamente, não, vergonha, etc, mas beleza, eu vou aceitar ficar aqui. Enfim, aí teve a situação da formiga, né? A formiga que eu não sabia que era formiga. Tava lá, tchaca-tchaca, me mordendo pra cacete nas pernas, na perna. E eu pensando, né? Se fosse uma aranha, se for uma aranha armadeira, se for alguma coisa que tenha veneno, se for alguma coisa que faça eu ter que amputar a perna, etc, etc. Eu vou ficar aqui. Depois qualquer coisa eu vou atrás de um antídoto ou alguma coisa assim, porque a gente tem muitos recursos hoje em dia, né? Então dá pra dar um jeito. Então fui fazendo negociações mentais, né? E ao mesmo tempo, como eu deixei a formiga ficar lá me comendo, né? Começou a passar imagens mentais. Não, peraí. A minha vontade agora é dar um tapão nessa miserável. Aí eu lembrei, poxa, veio algumas cenas de situações passadas que eu
Não vou contar, porque pode ser que tenham pessoas por aqui que lembrem. Mas fiquei pensando na situação dos pais diante dos filhos, por exemplo. E eu com os meus pais também. Quantas vezes eu não posso ter feito coisas? Lembrei, por exemplo, eu posso contar. Lembrei de uma ocasião. É como se fosse um primo, mas não é primo. Primo um pouco mais distante. Tipo, segundo, terceiro grau. Que ele contou pra mim, disse, olha, teve uma vez que eu amo meus filhos, ele tem 2 filhos, mas um deles, mais velho, ele é um pouco afrontoso. Aí, quando ele era mais novo, era mais afrontoso ainda. Teve um momento que eu tava falando e ele tava me afrontando e chegou uma hora que eu me segurei pra não dar um murro na cara dele, porque eu fiquei com muita vontade, esse cara merece um murro. Mas aí lembrou da esposa, lembrou do menino, lembrou quando era bebê, lembrou dessas coisas todas, eu não vou fazer isso, mas eu quero. Então eu fiquei pensando, cara, a gente passando como bebê, como criança, deve ter feito muitas coisas que deixou os nossos pais com tanta irritação quanto essa formiga tá me deixando agora. Mas eles aguentaram, né? E eu tô aqui porque eles aguentaram. Aí eu pensei, não, eu posso aguentar essa formiguinha, coitada, bichinha. Na verdade, ela provavelmente tava me picando muito, porque eu acho que ela ficou presa nos meus pelos, né? Então eu fiquei pensando nisso também, tipo, por causa dos meus pelos, a culpa é minha, etc e tal. Passando um monte de coisa na cabeça. E como eu falei, daí pra frente a minha cabeça ela bagunçou um pouco, porque eu comecei a ver pessoas comparando com animais, e eu comecei a ver animais comparando com pessoas, e aí eu comecei a entender um monte de coisa desse negócio do budismo e tal, mas enfim. Tudo isso nasceu, né, brotou do simples fato de que eu decidi ficar parado. Previamente eu tomei essa decisão. Então eu fiquei pensando, talvez os tipos de meditação que existem, né, no caso do budismo, né, que vai ter várias propostas de meditação, etc. Eu criei, entre aspas, uma que serviu muito pra mim. Mas eu pensei, não, talvez para cada pessoa tenha alguns detalhes que tenham que ser alterados de acordo com a circunstância dela. Por exemplo, se o problema um problema muito importante para a pessoa, o meu problema principal é o fato de que a minha mente ela fica maluca com muita frequência e eu perco o controle do corpo. Mas tem pessoas, em alguma medida sempre vai ser isso. Mas tem pessoas que especificamente o problema é, sei lá, ela quer conseguir dizer não para certas coisas, mas ela não consegue, ela sempre acaba dizendo sim, né? Geralmente isso acontece com mulheres ou com homossexuais ou pessoas traumatizadas. As 3 categorias estão muito próximas, inclusive. Mas enfim. E aí, a pessoa quer aprender a dizer não, mas não consegue. Pode ter vários motivos. É aí negócio da causa histórica que eu falei no vídeo texto anterior, causa histórica. Pode ter vários motivos históricos que fizeram a pessoa estar nessa situação. Mas a questão é, a situação é esta. O que é que eu faço? Se ela quer deixar de fazer... Ela não quer fazer isso, ela quer viver de outro jeito. Ela quer ter controle sobre a decisão dela. Como é que você faz? Pensando nesse modelo, né? Então, é possível, talvez, ajustar o modelo da meditação para enfatizar esse problema específico. Do mesmo modo, quer dizer, para pessoas que são muito ansiosas, e a ansiosa agora, eu estou pensando especificamente aqui, se ela parar por 5 minutos que seja, ela vai ficar agoniada de juízo. Não, mas tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. Eu, para mim, já é mais fácil. Eu realmente acho tranquilo ficar parado, sem fazer nada, porque eu sou acostumado com isso. Por causa das crises, inclusive. Então é tipo, ficar parado 15 minutos, pô, às vezes eu fico parado por horas. Em estado de desespero, mas por que não 15 minutos? Né? E outras pessoas não, tipo, 5 minutos é assim, eu estou perdendo tempo, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu poderia estar amamentando meu filho, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu estou aqui parado, que horror! Isso vale também para rezar um texto. Você vai entrar em desespero porque está rezando um texto que parece uma coisa completamente inútil ao invés de estar fazendo alguma coisa útil. Isso não é verdade, mas tipo, não é inútil rezar um texto, mas não vem ao caso que não é o assunto. Mas para essas pessoas, por exemplo, pode ser que seja mais interessante acrescentar exercício de respiração, né? Se ela tiver com a respiração... Isso foi um negócio que o professor de yoga me mostrou, que eu achei muito interessante. Tem várias posições da respiração. Gente, é muito legal isso. A minha respiração parece que naturalmente ela é mais próxima da barriga. Aí ele fez uns experimentos lá na hora do yoga, né, pra puxar, se você tentar, né, que algumas pessoas parecem que não conseguem, mas tentar puxar a respiração mais pra perto do coração, e aí fica um pedaço. Depois bota de volta na barriga, depois experimenta ficar subindo e descendo, e depois você tenta os dois pra ver como é que você sente em relação a isso. E eu fui fazendo o teste,
E tipo, eu puxei a respiração pro coração, e tipo, caralho, a respiração no coração. Aí depois você bota lá pra baixo. Aí você vê a sua barriga inchando, é muito engraçado. Esse cara, eu tô gordo. O buchão aqui, na verdade parece barriga d'água, né? Daqueles... o cara magricela com a barriga bem grande. Então pode ser que puxar a respiração, tipo, a pessoa que tá muito angustiada, muito nervosa, geralmente a respiração dela realmente fica mais pra cima. Ela não consegue puxar o ar muito mais fundo. Então, fazer com que ela comece a prestar atenção na respiração, para colocar a respiração mais para perto da barriga, para ela conseguir respirar com mais calma. Isso por si, eu acho, eu queria mais informações sobre isso, mas eu acho que isso por si já é suficiente para ir dando uma certa tranquilizada. Mas aí, por exemplo, os exercícios que eles fazem de você dar atenção ao seu corpo, né, cada parte do corpo, uma por vez, tal, também pode ajudar nisso aí. Mas todas essas coisas, né, como a pessoa que não tem medo de dizer não, você pode fazer o seguinte, um exemplo, né, não sei se isso funcionaria, mas é um exemplo. Alguma situação que possa ser meio vergonhosa, mas ao mesmo tempo controlável, tipo colocar uma música que ela goste muito pra tocar, mas que seja vergonhosa, tipo, ela não gostaria que as pessoas escutassem aquilo. Aí você deixa tocando e você bota a pessoa no estado de meditação. Então se ela não tem, se ela não tem a respiração nervosa, então já basta ficar no estado de meditação travado. Especialmente os olhos também, porque ela vai querer ficar olhando assim de vez em quando pra ver. Então não, trava os olhos também. E aí, se for o caso ser algo realmente vergonhoso pra pessoa, ela vai ficar em estado de desespero profundo. Tipo, eu tenho que tirar isso dali, por favor! Mas aí o fato dela ficar ali travada, resistindo, né? E aí ficar com o corpo travado mesmo, sentado e tal, facilita que você continue travado. É sério, se eu ficar 15 minutos realmente totalmente parado, porque às vezes eu mexo um pouquinho a posição e tal, pra ficar mais reto. Se você ficar realmente totalmente parado por 15 minutos, na hora que você começar a mexer, seu corpo vai começar a estralar, tipo, treco, 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 treco. Porque ele é como se ele ficasse acostumado naquela posição. O primeiro treco que veio, eu fiquei, caralho, parece as engrenagens tentando voltar depois de ter ficado enferrujada. Então existe uma espécie de inércia nesse ato, que facilita o fato de você ficar parado, mesmo que a sua mente ela fique louca. Ela vai ficar tipo, caralho, eu tenho que tirar, tenho que tirar, tenho que tirar, tenho que tirar. Mas você decidiu ficar parado, então isso facilita, né, esse processo. Então aí vem uma hipótese que é ainda mais herética, ainda mais bosta, ainda mais louca, que pode me levar para o inferno e talvez ajudem vocês a irem para o inferno. Mas me ocorreu agora, né? E se? Será que seria uma solução viável? Não pensando budisticamente, mas pensando como método mesmo. Para esse momento de uma decisão definitiva. Eu acho que não funcionaria. Mas na decisão definitiva, São Bento ou São Francisco simplesmente sentarem no chão totalmente travado, como modo de resistir àquele desespero? Eu acho que não, tá? Mas é uma pergunta que eu vou começar a mexer também. Né? Lembrando que, diga-se de passagem, a minha estabilidade mental, ela quebrou, tá? Então, mas ela quebrou porque eu caí num problema, que esse problema, assim, o budismo resolveu todos os meus problemas, exceto o problema do próprio budismo, né? Em relação à minha cultura, em relação ao cristianismo. Então, esse problema é um outro problema que eu vou ter que mexer. E ele me impede de, digamos, depositar minha confiança plena na meditação. Né? Justamente porque eu fico, mas eu acho que eu deveria depositar minha confiança plena em Jesus Cristo, não na meditação. Então, como eu não consigo entregar completamente a minha mente para esse modelo, mas também não consigo entregar a minha mente completamente para o modelo cristão, então, obviamente, eu não tenho paz. Mas é suficiente para me dar a paz para eu começar uma vida, coisa que eu não tinha antes. Então eu já estou muito feliz, eu estou, caralho, vou começar minha vida, vou começar a organizar minha vida, trabalhar, tal, não sei o que. De repente, talvez até casar, não sei o que lá. Pode ser a decisão errada na vida, né? Inclusive. Mas eu preciso passar por isso. Porque, de certo modo, tudo que eu estava fazendo era para isso. Justamente quando eu não conseguia fazer nada. Eu lembro da aula 7 do Olavo, que é a aula que ele manda toda pessoa que não trabalhar, que seja vagabundo, para abandonar o cofre, porque ele não é digno de ser aluno do Olavo. E essa aula doeu muito no meu coração. E eu fiquei, ele tá certo. E se eu fosse uma pessoa decente, eu sairia agora, eu iria organizar minha vida e tal, do jeito que ele mandou.
Se eu não me engano, a Rafa Falcão, inclusive, falou que foi nessa aula que ele decidiu casar e ter filhos. Aí, se eu não me engano, ele tem 8 filhos, eu acho, né? O bicho levou a sério o negócio. Mas eu olhei assim e disse, não, ele falou a coisa certa, né? Mas eu sei que eu não consigo. Tipo, eu não tenho capacidade mental de fazer isso, porque eu sou louco. E eu também não tenho nenhum outro lugar pra ir, eu só tenho aqui. Né? Então, infelizmente, eu vou ter que engolir meu orgulho. Né? E eu sei que eu não vou ser um aluno decente. Porque isso que ele falou tá correto. Mas eu não tenho outro lugar pra ir, então eu vou ter que ficar aqui. Né? E doeu bastante, inclusive, tomar essa decisão. Mas também por causa disso, eventualmente eu consegui forçar, me forçar, mas forçar bastante. Assim, várias situações favoráveis para ajudarem a conseguir forçar, né, a conseguir começar a trabalhar, a conseguir começar a fazer algumas coisas. Mas mesmo assim, sempre foi muito difícil, por causa da loucura mental, que era muito frequente. Mas nunca consegui estabilizar nada, porque não dá, é impossível. Quem tiver o meu problemas vai ver que é impossível. Mas enfim. Aí resolveu bastante mesmo assim, né? Então vou começar a brincar de viver, né? Coisa que eu não tinha essa oportunidade. Depois eu vejo o que eu faço. Então eu espero que não venha mais nada pra eu gravar, mas mesmo assim tem uma. Eu quero falar um pouquinho desse tipo de assunto. Na verdade eu quero falar de dois assuntos. Eu quero falar sobre essa questão da meditação e a questão da inteligência focal. Diga-se de passagem, tá? Esse momento aqui, que eu percebi a diferença entre o ato do saber e o sentimento gerado pelo ato do saber, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma visão consciente, né, da diferença entre. Aliás, do que seria essa coisa da inteligência focal. A inteligência focal eu percebi isso. Quer dizer, existe um impulso interno que brota e que ele move a nossa ação, move inclusive a nossa vontade. Tomar consciência do impulso em si, dessa maneira mais racional, não faz nenhuma diferença. Tem como você aprender a lidar com ele, mas não é exatamente pelo ato da consciência, mas é por uma espécie de consciência do. Conseguir como que reprogramar, tá? Como que aquele impulso vai acontecer dentro de você, como ele vai circular dentro de você. Diga-se passagem, esse tipo de coisa parece muito com o TCC, né? A terapia cognitivo comportamental e alguns exercícios coaches. Mas, em primeiro lugar, a diferença fundamental que vai existir entre essas coisas, tem outras diferenças, mas a mais imediata é o contexto na qual aquilo se insere. Quer dizer, o contexto da meditação ou do budismo, né, é dirigir você para um estado de paz mental, né, por assim dizer. Tem mais coisas, mas para simplificar. O contexto do TCC, né, o contexto do coach, né, é resolver um problema específico, né, um ou outro, ou outro, ou outro. Até porque quanto mais problemas você tiver, mais você vai gerar dinheiro para aquele grupo. Né? Então, resolve um, mas aí depois aparece outro, você resolve o outro, depois mais um, depois mais um. Então, caso a caso, mais ou menos como o caso do cara que adquiriu o autocontrole, de a capacidade de não perder o medo das alturas, mas que ainda tem problemas com outras coisas. Então, caso a caso, você tenta resolver, sem resolver o problema em geral. E, de modo geral, isso vai ser colocado no contexto de bem-estar, de saúde, saúde mental, na intenção de gerar uma pessoa funcional, socialmente funcional, né, economicamente funcional. Então, sobretudo no caso do coach, né, mais do que na terapia, né, ela vai dirigir você para você ser uma pessoa, um cidadão socialmente funcional, que é uma proposta completamente diferente de você adquirir paz na alma. Porque se você adquirir paz na alma, o que você não importa mais se você é um cidadão funcional ou não, porque a sua função ela vai estar associada necessariamente ao desejo de gerar paz na alma nas pessoas. Ou de espalhar. Quando se fala espalhar benefícios aos seres no budismo, o maior de todos os benefícios é a paz. Todos os outros benefícios eles são medidos em função do quanto de paz, ao menos pelo menos momentaneamente, você gera naquele sujeito. Mas idealmente, aquela paz momentânea também vai servir como um caminho para que você faça com que aquela pessoa adquira a paz geral, a paz na alma. Certo? Isso é benefício aos seres. E malefício aos seres é quando você atrapalha esse processo. Você cria mais preocupações, mais angústias, mais sofrimento em termos geral, né, aos seres. Então, assim, por isso também que eu digo, a meditação ela não tem como ser separada de todas as consequências que gerou o que a gente chama de budismo. Realmente não dá.
Então não é um ato inocente. Ainda que você não saiba as implicações daquilo que você está fazendo, e ainda que você não faça direito, mas aquilo está colocando você nessa rota. Assim como você pode ir no culto pentecostal mais maluco do mundo, mais louco, mais herético, mais doido, mas aquilo ainda é cristianismo em alguma medida. Então aquilo ainda te coloca na linguagem cristã, numa metodologia cristã, numa proposta cristã, mesmo que seja muito bagunçada, mas ainda é. Né? Ainda que tenha virado o contrário, mas ainda é. Tá dentro daquele terreno de possibilidade, digamos assim. Então, enfim, as coisas são muito complicadas, são muito arriscadas também, então é melhor dar uma pausa, como eu falei, né, dar uma folga e começar a tentar reorganizar, porque, como eu falei, esse negócio de inteligência focal, eu vou ter que revisar tudo, assim. E aí essas revisões, elas são muito arriscadas, porque, por exemplo, quando eu penso em inteligência focal e eu olho para o cristianismo através dela, isso me dá um monte de questões, tipo um monte de questões, como a que eu mostrei aqui com o exemplo de São Bento e São Francisco. Mas é um monte de questões mesmo. Assim como se eu olho agora para o que alguém do cristianismo fala sobre as religiões orientais, isso também vai me trazer um monte de questões, porque eles estão usando inteligências distintas, tá? Aplicações de inteligência distinta. Por exemplo, você pensar em a causa primeira, né, no budismo e até no hinduísmo, não faz sentido. Literalmente não faz sentido. Tipo, não, mas qual é a causa primeira da existência? Não sei, não faz sentido, porque quando você fala causa primeira, você está falando assim, eu estou tentando enxergar um processo histórico. E eles não estão focando em processo histórico, eles estão focando no imediato. Então, o imediato é assim, nasce esse impulso aqui. Então eu quero redirecionar esse impulso, eu quero reinterpretar esse impulso, eu quero transformar esse impulso. Eu quero cortar, né, a raiz de onde esses impulsos brotam e geram uma loucura mental, por exemplo. Então é uma outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Então muda todos os conceitos, muda todo o modo de entender, muda tudo. Tudo. Então, assim, por isso também que quando vai haver um diálogo entre as religiões, geralmente dá merda, porque eles estão falando eles estão partindo de posições da inteligência que são diferentes. Então, se a posição da inteligência é diferente, todo o resto vai ser diferente também. Então, sei lá, o Teitaro Suzuki, né, comentando sobre o cristianismo, no livro Christian Mysticism, eu acho, misticismo cristão, que ele vai comparar o Mestre Eckhart com o Zen budismo, o tempo inteiro ele mostra que ele não está entendendo o cristianismo. E ele não está entendendo porque é tudo diferente, E diga-se de passagem, né, os ocidentais que tentam ser budistas, eles acabam ficando entre um terreno e outro, e isso gera algumas... Eles deixam de compreender a cultura deles e também não compreendem exatamente a cultura budista. Por exemplo, eu estou lendo um livro do Lama Padma Santa, que é o mestre dos meninos daqui, que ele começa a falar contra a hierarquia. Não porque a hierarquia é um problema, porque assim, assado. Não, peraí. Mas a noção de hierarquia é a própria base total. Tipo, Moisés é o profeta, nós somos Emanéis. A gente precisa ter a autoridade de Moisés para crescer na capacidade de compreender a mente de Moisés. Nas ordens que ele vai dando pra gente, já que ele é um profeta, né, a gente vai tendo a chance de compreender o sentido daquelas ordens e, consequentemente, ir entrando mais fundo na mente de Moisés. E quanto mais a gente entrar na mente de Moisés, mais a gente tem a visão de Deus através de Moisés. Mas Moisés não é a natureza humana, tipo, eu sou a natureza humana, a budeidade, não é. Então, são propostas totalmente diferentes, E que, portanto, as culturas são diferentes, e o entendimento é diferente, e o modo de uso da inteligência é diferente, puta merda. Então, eu quero começar a mexer nesses negócios, porque isso é muito interessante. Mas é perigoso pra caralho. Né? Mas eu já sou fudido, eu já estou fudido. Então por que não me fuder mais um pouquinho, né? Então, foda-se. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu consiga fazer a pausa, mas do jeito que eu sou um bosta, é capaz daqui a pouco eu não conseguir me controlar. Mas aí vocês vão saber que a meditação não está funcionando. Cada vez que eu gravar um vídeo, é um atestado de que não funciona essa porra. Né? Então, veremos, né? Cenas dos próximos capítulos. Então, tchau, pessoal. Até os próximos vídeos. E a gente se vê. Nos comentários também, se for o caso. Tchau.